Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Eu estou falando boa tarde porque está claro, como vocês estão vendo a claridade lá na janela. Mas já são 18h18, belo número. Então, na verdade, já é boa noite, né? E antes de mais nada, eu peço, nós todos pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade sempre presente, que ilumine a nossa mente no estudo desta lição do Emmanuel, de forma a tirarmos o melhor proveito possível dela. Que assim seja. Porque, gente, é muito boa a mensagem. É muito boa essa mensagem. Ela está no... Eu recebi ela no culto, no meu culto do Evangelho do Lar hoje, através desse livro, Vinha de Luz, tá? Que vocês já conhecem, do Emmanuel, né? Capítulo 38, intitulado Servicinhos, tá? Que é uma epístola de Paulo, né, aos Efésios, capítulo 4 e versículo 32. E o versículo diz o seguinte: Antes, sede uns para com os outros benignos. Ok? Antes, sede uns para com os outros benignos. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou adotar o método de ir lendo e interpretando, ir lendo os parágrafos e interpretando posteriormente, tá? Então, olha só, Emmanuel nos diz assim: grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Quer dizer, Emmanuel está nos dizendo aqui que, por vezes, nós, aprendizes do Evangelho, eternos aprendizes do Evangelho, nos queixamos de não termos grandes oportunidades nos serviços do mundo. Certo? Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes
da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Ora, nós não estamos aqui para fazer grandes coisas materiais, grandes coisas que te coloquem em evidência no mundo, grandes coisas que nos tornem famosos. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para colaborar, porque nós somos cooperadores de Deus na criação do universo, né? Então, nós estamos aqui para colaborar com a criação do universo. Mas o nosso principal objetivo, quando encarnamos, né? Não é o de querer aparecer, nada disso. O objetivo principal nosso é resgatar nossos débitos, né? Fazer nossas provas e expiações. E com isso, aprimorarmos o nosso espírito eterno e imortal. Entendeu? Então, esse é o objetivo principal, esse é o nosso objetivo. Quando nós encarnamos com esse objetivo, tá? Quando não somos missionários, porque existem muitos missionários, né, que encarnam no mundo, na Terra, para beneficiá-la com os seus conhecimentos elevados, científicos, filosóficos e até mesmo religiosos. Entendeu? É para isso que nós estamos aqui. Não devemos nos preocupar com outras coisas, que não seja isso a nossa meta principal. Ok? E ele continua. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Então ele está nos mostrando o que acontece, né? Devido a muitas vezes não termos grandes oportunidades, né, para sobressair no mundo. Então ele diz: aqui é alguém desgostoso, entendeu? Desiludido,
por não ter obtido um cargo de alta relevância na Terra. Entendeu? Além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Quer dizer, é um irmão que fica inquieto, em constante inquietude, né? Por não ter alcançado o nome na grande imprensa, né? E ele continua. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversa fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Então ele vem nos dizer aqui assim, ó, a maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos. Que pequenos trabalhos são esses? Ele vai enumerar alguns aqui e nós vamos ver, tá? Então ele diz, olha só, a maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras. Então ele está dizendo, ele vai dizer agora, em que consiste esses servicinhos, né? Esses pequenos trabalhos. Que pode ser um gesto de boas maneiras, por exemplo, você no metrô dá um lugar para um
um idoso, o que geralmente não temos feito isso. As pessoas, elas ocupam o lugar dos idosos, fecham os olhos, porque inclusive vão para longe às vezes, né? Trabalham na Zona Sul e vão para a Zona Norte. Então, elas ocupam o lugar dos idosos e fecham os olhos ali para descansar um pouco e justificar a sua atitude porque não está vendo o idoso que entrou no carro do metrô. Entendeu? E eles fazem isso por ignorância, né? Não digo nem espiritual, mas por ignorância científica, por ignorância científica. Eles não sabem o peso que carrega um idoso. Entendeu? A dificuldade que um idoso tem de se manter em pé. Eles esquecem que com a idade as coisas vão se desgastando, vão enfraquecendo, tá? Então, por exemplo, um idoso, ele pode ter dores na coluna quando fica em pé, devido a bicos de papagaio, ou má postura que a criatura teve durante a vida toda, mas posturas indevidas, né? Ocorre também a perda de massa muscular, nós ficamos mais fracos, as nossas pernas ficam mais fracas, nós perdemos massa muscular, nós realmente enfraquecemos e, se muito velhos e sem a prática de exercícios, é muito difícil e doloroso se manter, por exemplo, meia hora, 40 minutos, 45 minutos, uma hora, que leve a viagem dele de volta para casa, ou de volta para casa, de onde ele foi. É muito difícil e as pessoas ignoram isso porque nunca sentiram, nunca passaram por isso nessa existência, né? Porque nas outras sempre passaram. Mas como nós estamos sob o véu do esquecimento, né? Nós não levamos isso em consideração.
porque de repente, na verdade, desconhecemos essas verdades, não é mesmo? Ele fala também aqui, olha, num sorriso fraterno e consolador. É um gesto pequeno, né? É um servicinho, como Emmanuel denominou aqui o título da lição. Um sorriso fraterno e consolador. Poxa, sempre um sorriso no rosto, amigável, fraterno, que venha a consolar os problemas que porventura aquela criatura esteja tendo naquele momento, não é mesmo? Um copo de água pura, dar água a quem tem sede, a quem está com sede. O silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Quer dizer, alguém te faz um mal, mas não deu para você entender por que ele te fez esse mal. Você não tem esclarecimentos imediatos sobre aquele mal, né? Você ainda não sabe o porquê que essa criatura lhe fez mal. Então, ele recomenda o silêncio. Silenciar ante o mal ainda não esclarecido. Quer dizer, que a gente ainda não saiba a causa, e mesmo que saibamos, o silêncio sempre é muito bom, sempre funciona bem. Um livro santificante que se dá com amor. É um servicinho, como diz Emmanuel, né? Mas, na verdade, é um livro santificante. Quer dizer, que vai aprimorar o teu espírito. Entendeu? E que foi dado com essa intenção. Com amor. Né? Um livro santificante que se dá com amor para o próximo. Ele também menciona uma sentença carinhosa. Uma sentença carinhosa.
Quer dizer, devemos sentenciar as pessoas, o nosso próximo, quando necessário, como disse Jesus em uma passagem da Bíblia, em que ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Ou ao contrário, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas que quer dizer o seguinte, que toda sentença dada a nós pela divindade, pelo alto, pela espiritualidade, no nosso plano evolutivo, né? Ela deve ser dada como a divindade nos dá, de forma que sempre possamos e tenhamos condição de suportar aquela sentença. Ele não nos dá nada que não possamos suportar durante a nossa jornada evolutiva. E assim deve ser a nossa sentença em relação ao nosso próximo. Uma sentença carinhosa, né? Ele diz também, olha, o transporte de um fardo pequenino. Por exemplo, um idoso, fraquinho, foi fazer compras no supermercado, né? Aí comprou muita coisa, aquilo está pesando, está doendo a coluna dele, entendeu? O transporte dessas compras, né? O transporte de um fardo, né? O transporte dessas compras é um servicinho muito valioso também. E ele continua, olha, a sugestão do bem quer dizer, sempre devemos dar sugestões, quando necessárias, para o nosso próximo, que sejam benéficas, que sejam decisões benéficas ao nosso próximo, né? E à humanidade. E à humanidade.
ele continua: a tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Quer dizer, devemos tolerar uma conversa com o nosso próximo, até mesmo quando ela é maçante, desagradável. Devemos tolerar. É um pequeno servicinho valorizadíssimo. Porque nós estamos dando atenção ao nosso próximo, que está precisando disso, que está precisando saber que alguém se preocupa com ele, se preocupa com os problemas deles. E devemos, inclusive, darmos boas sugestões para solucionar os problemas dessa criatura. Certo? E o Emmanuel continua, ó. Os favores gratuitos de alguns vinténs. Ora, uma esmola, né, que você dá para um mendigo, por exemplo, que esteja sentado na calçada, pedindo uma ajuda para que ele possa comer, se alimentar, né? Isso seria, por exemplo, um servicinho de grande valor, né, para a humanidade. Porque vai ajudar a alimentar aquele ser que muitas vezes está impossibilitado de trabalhar, por isso está pedindo esmola. E ele diz também, ó, a dádiva espontânea, ainda que humilde. É um servicinho valoroso. Você dar um presente, por exemplo, né, espontaneamente para alguém, por mais que esse presente seja humilde. Eu precisei dar uma parada porque o ventilador estava fazendo barulho ali, que estava numa posição em que ele fazia um barulho e estava me atrapalhando aqui um pouco. Mas eu mudei assim um pouco a posição dele, ele ficou silencioso. Esse
ventilador é super silencioso. Já falei sobre ele para vocês, é o Arnos. Muito bom. Então, pois é, tive que dar uma parada, né? Mas voltando, nós estávamos falando da dádiva espontânea, ainda que humilde. Quer dizer, se você der um presente espontaneamente, né? Por mais que ele seja simples e barato, tá? Você vai causar alegria, alguma alegria ao seu próximo. É um servicinho, um servicinho. Depois nós vamos ver o valor desses servicinhos. Nós vamos ver. Ele menciona também a gentileza natural. Quer dizer, que nós devemos ser gentis com o nosso próximo, mas naturalmente, sem alarde, sem exaltar a nossa gentileza. Correto? E ele diz: constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Pois é. Ele está nos dizendo que esses servicinhos têm grande valor, mas as pessoas não lhe dão a justa consideração. Porque não sabem da importância desses servicinhos que nós vamos saber nessa lição. Tá? Aí Emmanuel continua. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outros tempos fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos. Então ele está nos dizendo assim, olha, que importa a cegueira de quem recebe? Nós não devemos nos importar com a cegueira de quem recebe. Ou seja, que quem recebe os nossos favores
muitas vezes não sabem a importância, né, desses servicinhos. E ele diz: que importa a cegueira de quem recebe? Por que ele diz isso? Porque nós também já fomos cegos, né? Nós não nascemos simples e ignorantes, né? Então, nós também já fomos cegos. Então, não devemos nos preocupar com isso, tá? Devemos, sim, continuar com os nossos servicinhos valorizadíssimos. Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações. Devemos. Não devemos nos importar com a malevolência e a ingratidão das criaturas às quais prestamos serviços, favores a elas. Porque nós também já fizemos isso. E devemos compreender. Correto? Como Emmanuel diz aqui, ó, quantas vezes em outro tempo, quer dizer, em outras existências anteriores, né, fomos igualmente cegos, quer dizer, não sabíamos do valor desses servicinhos, portanto, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, né? Perversos sem saber que estamos sendo perversos, porque ignoramos a verdade, né? Então, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos. Pois é, quantas vezes fomos injustos com Cristo, né? Com Deus e com a espiritualidade. Que tantos favores nos fez, grandes como pequenos, entendeu? E nunca se importou com isso, porque ele é o Cristo, né? E um Cristo, nós já sabemos, é um ser muito sábio, é um ministro de Deus, né? Está em plena comunhão com o Pai, sempre. E é isso.
Aí ele continua, olha. Não te mortifiques. Não te mortifiques. Eu vou ler e depois vou falar. Olha, não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito agora ou depois. Bom, ele está nos dizendo aqui como eu disse para vocês anteriormente, comentei, né, que o nosso objetivo maior é a evolução, né? E não querer aparecer, ser uma pessoa notória no mundo. Não nos mortifiquemos com isso. Porque isso complica a nossa vida. Ora, se o nosso objetivo é evoluir, então não vamos complicar a nossa vida com coisas que irão perturbar o nosso espírito, devido a dificuldades que encontraremos, né, para alcançar essas coisas. E isso pode perturbar a tua vida e complicar a tua evolução, prejudicar a tua evolução, tanto agora como depois. Porque para alcançarmos, né, o renome, né, no mundo, poderemos passar por cima de nossos próximos, a fim de alcançarmos nossos objetivos. E aí, então, estaremos contraindo débitos espirituais, né, que teremos que resgatarem nas existências posteriores, futuras. Certo? Então não nos mortifiquemos com isso, em querer ser o tal. Não. Queiramos é estar de acordo com a vontade divina. Procurando aprimorar o nosso espírito, fazendo nossas provas e expiações, resgatando nossos débitos, etc. E ele continua, olha só, ser benevolente para com aqueles que te rodeiam, não menosprezes
os servicinhos úteis e agora ele diz o porquê da utilidade desses servicinhos que eu venho avisando para vocês, né? Porque nesses servicinhos, repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Essa é a importância, tá vendo, desses pequenos servicinhos. Mas que não são pequenos, são enormes, porque são esses pequenos serviços denominados por Emmanuel de servicinhos que vão nos permitir, né, caminhar mais tranquilamente, mais favoravelmente, né, durante as nossas jornadas evolutivas na Terra. Então, esses servicinhos, eles melhoram de uma forma incomensurável a vida da gente. Se nós praticarmos esses servicinhos, como diz aqui Paulo, olha, antes sede uns para com os outros benignos. Então, se nós praticarmos esses servicinhos em nossas vidas para com todos que nos rodeiam, nós estamos melhorando incomensuravelmente a nossa vida na Terra, as nossas jornadas evolutivas. Correto? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção dispensada ao estudo de hoje, né? E que façamos o melhor proveito possível dessa lição, bastando para isso prestarmos ao nosso próximo esses servicinhos, como diz nosso grande benfeitor Emmanuel. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite e um forte abraço a todos.